Eu quero ler aqui Tiago 1:26. Escute bem isto. Hoje temos mais tempo, não é? Que há menos gente. Escute isto, por favor, escute. Escute, por favor. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu esta semana tive muitas coisas e gravei esta palavra para o telemóvel. E a palavra gravada durou 14 minutos. Mas esta manhã já acrescentei umas coisas. Tiago 1, é interessante perceber o que é fé. Escute bem, por favor. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, agora escute, a sua religião é vã. Então há um segredo para que a nossa fé seja efetiva, ativa, dinâmica, com ação, com poder transformador. E qual é o segredo? É que nós possamos refrear a nossa língua. Tenhamos essa consciência e esta prática. E agora escute, porque hoje eu só tinha lido o versículo 26 e hoje fui ler o 27. A religião pura e sem mácula, escute, para o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Escute. Então há aqui um pressuposto. A nossa fé tem aqui algumas ações que fundamentam a fé. Quais ações? Refrear a língua, fazer algo prático pelas pessoas e não ser contaminado pelo mundo. Como é que nós somos contaminados? Por aquilo que ouvimos. E eu quero ler outro texto em Romanos 14:23. Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E agora escute, e tudo o que não provém da fé é pecado. E Mateus 17:17 diz o seguinte: não é bem este texto, mas fala acerca de Jesus que ficou desanimado e ficou entristecido com a fé dos discípulos. É Romanos 10:38. Romanos 10:38. Romanos 10. Não, Romanos 10. É um texto que fala de fé. Não estou a ver. Não interessa. É o texto que diz que aquele que não tem fé, Deus não tem prazer nele. Então o que é que eu quero dizer com isto? A fé é o elemento mais importante, um dos elementos mais importantes para que nós possamos ter o quê? Um relacionamento com Deus. Na Bíblia há mais ou menos 600 expressões acerca de fé. Em toda a Bíblia. E se há fé, acreditar, crer, essas expressões, esses vocábulos, essas ideias estão mencionadas na Bíblia mais ou menos 600 vezes. O que é que isso nos indica? Que Deus se importa com a fé. Porquê é que Deus se importa com a fé no nosso coração, na nossa vida? Porque fé é uma forma de agradar a Deus. E diz que quem não tem fé não agrada a Deus e Deus não tem prazer nessa pessoa. No entanto, Deus continua a amar essa pessoa. Deus sempre nos ama. Aqui a questão não tem a ver com o amor. Ele sempre nos ama. Mas o único elemento que nos conecta com Deus, o porquê, é o elemento em que diz Hebreus
É Hebreus. É isso mesmo, Hebreus 10. 38, é isso. Eu pus Romanos, mas é Hebreus. Aquele que não tem fé, Deus não se agrada, não tem prazer nessa pessoa. Eu creio em tudo o que a Bíblia diz e não vou estar à volta nem a desviar-me do centro daquilo que a Bíblia diz, nem da essência do que a Bíblia diz. E então a Bíblia diz isso. Então há aqui um sentido. Fé é a forma de nos conectarmos com Deus. Porque fé é o elemento que é desenvolvido em nós através da palavra que nós ouvimos, que se estabelece do nosso espírito. A fé está perto de vós, a palavra está perto de vós, no vosso coração, na vossa boca, e essa palavra é a palavra de fé que pregamos, diz Romanos. Então fé é não só a forma de agradar a Deus, é a forma de Deus ter prazer em nós, mas também é a forma de nos conectarmos com Deus. Porque Deus não fala, escute isto, o nosso Deus não fala à nossa mente, nem ao nosso corpo, mas o nosso Deus fala ao nosso espírito. Ao nosso espírito. E fé é algo que provém do nosso espírito, porque a palavra é armazenada no nosso espírito, no nosso coração. A fé está no nosso coração. E Jesus demonstrou algum descontentamento quando os discípulos não tiveram fé. Não é? Estava a ler-vos aquele texto de Mateus. Jesus ficou entristecido. Jesus ficou algo desapontado com eles pelo facto de eles não demonstrarem fé. E há inúmeros textos no Novo Testamento e com Jesus, nos Evangelhos, em que Jesus fica algo apreensivo, algo entristecido pelos discípulos não demonstrarem fé. E escuta uma coisa, e fé é o elemento que quando Jesus voltar vai procurar em nós. Porquê? Porque está lá escrito, quando ele voltar achará fé na terra. E no fim, o amor de muitos esfriará. Porquê o amor e a fé? Porque a fé é implementada no nosso coração por meio do amor. Amém? Então há aqui esta simbiose, amor e fé. Então repare nisto. Jesus, quando ele chega a um culto, na presença do seu Espírito, o que é que ele procura em nós? Fé. Porque ele quer conectar-se connosco, relacionar-se connosco, falar connosco, desenvolver um relacionamento connosco. E sem fé, nós não podemos agradá-lo. E o que não procede da fé é pecado. Daí Jesus procurar a nossa fé. Então ele, quando chega, ele procura a tua fé. Quando ele chega, ele procura a minha fé. Não importa a medida ou o nível, diz a Bíblia que nós todos temos uma medida de fé. E então ele procura essa medida de fé, e nessa medida de fé que ele procura e encontra, o desejo de Jesus, através do Espírito Santo e da palavra, é desenvolver essa mesma fé. Que nós possamos crescer em maturidade de fé. Ok. No entanto, quero aqui pensar numa coisa. A Bíblia fala em Provérbios da perversão do transgressor. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E a Bíblia fala acerca da palavra da fé. E estas duas coisas são antagónicas. E o que é a perversão do transgressor? Perversão do transgressor parece um termo horrível de se ouvir, mas perversão do transgressor, escute isto, é tudo o que nós falamos contrário à palavra de Deus. E o que Provérbios diz, grande parte de alguns textos de Provérbios dizem, é que a perversão do transgressor tem influência negativa na vida diária da pessoa que fala aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então há aqui duas coisas antagónicas, termos antagónicos, pensamentos antagónicos, ideias antagónicas, climas antagónicos. E vamos explorar isto durante um tempo. O que é antagónico? A palavra é uma semente. Toda a palavra é uma semente. Toda. A palavra de fé que nós pronunciamos com a nossa boca, que chegou ao nosso coração, e eu quero referir isso. Sempre que eu falo a palavra, alimento a fé no meu coração. Sempre que eu alimento a fé no meu coração, eu vou falar a palavra. E isto é cíclico, está sempre ligado uma coisa à outra. Então, se eu falo a palavra, eu estou a usar a palavra de Deus no meu coração como uma semente de fé, que vai produzir uma vida
de qualidade. Eu já vou explicar porquê. Fé transforma a nossa vida em qualidade. A nossa fé é um processo, é um caminho para a qualidade da nossa vida. Perversão do transgressor, o que é isso? É falar tudo o que a palavra de Deus não diz e que é contrário à palavra de Deus. Não é só maldizer, murmurar, ter uma linguagem obscena. Não é só isso. É quando eu digo alguma coisa que não se coaduna, não cabe, não está consubstanciado, não se inspira na palavra de Deus. Então, há sementes de fé da palavra de Deus que geram amor, fé, cura, vida, mas há sementes de fé na perversão do transgressor que geram morte, ansiedade, medo. Fé é o contrário ao medo. E agora vou explicar-vos uma coisa que é uma ideia minha, que não é doutrina. Quando o homem estava no jardim, diz a Bíblia que estavam lá duas árvores. E nós nunca pensamos que aquilo é profético e simbólico e que Moisés escreveu aquilo milhares de anos depois. Pensamos que aquilo são sempre figuras reais. Mas à luz da Bíblia toda, nós vemos que árvores simbolizam muitas vezes gente, pessoas. Falam do rei Dário, do rei Ciro, falam de Lúcifer. Quando o cego é curado, Jesus pergunta: o que é que tu vês? Vejo árvores que andam como pessoas. E depois ele vê nitidamente. Para mim, as árvores que estavam lá no Éden, que uma delas era Satanás, Lúcifer, e a outra era Jesus. Jesus, a árvore da vida, Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é que foi o fruto que Eva e Adão comeram? A palavra que ouviram. E se vocês repararem, a serpente chega junto de Eva, diz mais ou menos a mesma coisa que Deus diz, mas de forma invertida e adulterada. E através do engano das palavras, fez com que Eva comesse o fruto errado daquela palavra. Então eu creio nisto, ainda que não faça disto doutrina. Então na nossa vida há sempre duas palavras. Eu não considero três palavras. Considero duas. A palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, que nos inspira a uma fé produtiva e positiva, ou a palavra da perversão dos transgressores, quer dizer o contrário daquilo que Deus diz, e nós fazemos muito bem, aquilo que Deus diz que vai gerar uma fé na incredulidade que gera uma vida má. Vou dar este exemplo, só concorda se quiser. Quando eu profiro a palavra de Deus, o meu espírito assimila aquela palavra, transfigura a minha vida, e eu cada vez mais falo aquela palavra às circunstâncias, às dificuldades, aos gigantes que aparecem, às pessoas que necessitam dela, ao louvor na igreja. Essa palavra, toda a semente tem que gerar alguma coisa. Uma semente de Malmequer não vai gerar rosas. A semente vai sempre gerar segundo a sua espécie. E a semente está sempre pronta, tem um potencial criativo, a semente. E a palavra de Deus é um potencial criativo, como uma semente poderosa para gerar algo na nossa vida que vem de Deus. Mas também, escute isto, mas também se eu passar a vida, imagina, em relação a uma doença, o que é que a Bíblia diz? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, verdadeiramente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Também diz lá Moisés, não é? Diz o seguinte: e tu estendeste os meus dias e eu cumprirei os meus dias, não é? Sem nenhuma doença. Também diz: enviaste as enfermidades sobre a casa dos egípcios, mas nós fomos protegidos dessas enfermidades. Tu és o Senhor que sara e o Senhor que cura. Enviou-lhes a palavra e o sarou. Provérbios 4:20 diz que a palavra é vida e saúde para o nosso corpo, não é? Então, e diz Mateus 8, que diz que o Senhor Jesus curou a todos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, não é? Ele curou a todos. Então, se eu preferir essa palavra, eu creio que aquilo vai alimentar o meu espírito, vai ser uma semente poderosa que vai ativar essa fé nessa perspectiva. Mas se eu passar a vida assim, não estou a maldizer, nem estou a dizer nada obsceno, eu estou a dizer: pois, esta doença vai ficar para sempre aqui. Esta doença não tem cura. Esta doença não pode sair. Esta doença, o que é que eu creio?
que aquela incredulidade vai gerar em mim uma fé naquilo que eu estou a dizer. E mesmo que a palavra seja pregada, eu já tenho a infiltração de uma semente contrária. Pois, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu nunca vou ser rico. Eu sou um cristãozinho, eu nunca vou ter uma vocação. Ah, mas tu podes servir. Não, eu nunca vou ter uma vocação, ninguém me liga nenhuma. E às páginas tantas, passado meses, anos, eu tenho fé no quê? Que nunca vou ter uma vocação. E pode vir o Senhor, e pode vir um profeta, e pode o Espírito Santo influenciar o meu espírito, e pode a palavra falar, e pode vir até um anjo audivelmente dizer, não, tu vais servir o Senhor. Eu se não mudar aquele registro de linguagem, que é aquilo em que eu creio, eu vou sempre viver o quê? A perversão do transgressor. Ou seja, falar o contrário daquilo que a palavra diz. E vou ter fé naquilo. E qualquer semente tem que gerar, tem que germinar e tem que gerar um fruto. O sol não determina o que é que a semente vai produzir. Se é uma semente mal me quer, o sol está sujeito a que a semente mal me quer, gere mal me quer. Se é uma semente de papoila, o sol está sujeito a que a semente de papoila gere uma papoila. Se for uma semente de abrolhos e de espinhos, o sol está sujeito a que a semente que foi semeada gere espinhos. Então, nós temos muito a tendência para falar o contrário à palavra de Deus. E isso gera uma fé naquilo. E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, agora desculpem esta expressão, há fé que também vem pelo ouvir o que não é a palavra de Deus. Aquilo cria um paradigma, um pensamento, uma realidade, uma ação e transforma a minha vida. E Provérbios diz, leiam Provérbios, os vários textos de Provérbios, diz que a transgressão, a perversão do transgressor, aquilo cria uma vida ruinosa, um clima, uma atmosfera que não faz sentido. Então eu creio que se nós falarmos a palavra, vai gerar uma fé genuína, porque só a palavra de Deus gera uma fé genuína em nós. Palavra. Eu quero focar aqui um texto de João 2,5. Faltou vinho naquele casamento. Jesus não chegou lá à pressa. Jesus foi convidado para estar. Este é um segredo da nossa fé. Jesus tem que estar em nós sempre, convidado para estar, sem nós o procurarmos à pressa. E agora escute isto. Este foi o primeiro milagre. Faltou vinho. E Maria tem uma expressão estrondosa. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria tinha uma fé sobrenatural, uma fé transformadora, uma confiança incondicional, uma confiança absoluta em quem Jesus era, no que ele ia fazer, porque ainda não tinha visto milagre nenhum, mas ela tinha essa confiança. Uma confiança absoluta no que Jesus ia dizer, no que Jesus ia ordenar, no que Jesus ia projetar com a sua palavra, e ela disse, fazei tudo. Então há aqui um segredo da fé, tem dois componentes. Quais componentes? Ouvi-lo e fazer. Daí o texto de Tiago diz que a nossa religião é vã, a nossa fé é vã, se nós não fizermos. Ou seja, se não refriarmos a nossa língua, primeiro ato, primeira prática, e depois ao refriarmos a nossa língua, ajudar os órfãos e as viúvas. Então a fé é sempre no sentido da audição para praticar. Então ouvir implica ouvir e fazer. 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 E a expressão do amor está no fazer. Por isso é que diz que a fé é sustentada pelo amor de Deus. Então, Maria disse, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Então há aqui dois pressupostos importantíssimos. Ouvir, sabe o que é que significa ouvir em grego? Significa escutar atentamente e falar isso. Então o que Maria está a dizer é, olha, o que ele vos disser, vocês vão ouvir atentamente e vão falar isso. E fazei isso. Então fé implica ouvir e falar e fazer. Amém? Ouvir e falar e fazer. E Maria tinha uma confiança absoluta naquilo que Jesus iria dizer. Ela confiou incondicionalmente em Jesus. Porque as palavras de Jesus, Maria sabia quem era Jesus, o que ele iria dizer
e o que Ele iria fazer. E nós precisamos disso. Precisamos de confiar em quem Ele é, no que Ele vai fazer e no que Ele nos diz. E essa fé gerou uma ação. É interessante, porque é que Maria disse isso? Porque a autoridade genuína está na palavra de Jesus. Mas o poder transformador que opera também está na palavra de Jesus. E para eu ter uma fé com autoridade genuína e um poder que implica uma transformação na minha vida e na vida dos outros, eu preciso de ouvi-lo atentamente e fazer e obedecer. Incredulidade é consequência de dureza de coração e de desobediência. Fé é consequência da obediência à palavra que foi falada ao meu espírito. Então fé implica sempre não só ouvir atentamente e falar, mas obedecer, praticar, agir no amor daquilo que foi falado. E Maria disse, olha, fazei tudo o que Ele vos disser, porque as palavras de Jesus estão carregadas de fé. Tudo o que Jesus falou estava carregado de fé, porque Ele imitou o Pai, ele falou o que o Pai disse. Tudo o que o Pai fala está carregado de fé. Deus coloca fé suficiente para criar alguma coisa que Ele quer criar. Jesus coloca fé suficiente para nos curar a nós. Jesus coloca fé suficiente para fazer alguma coisa. Toda a palavra de Deus é uma palavra cheia de fé. Amém? Por isso é que nós, quando a falamos, ouvimos, falamos e agimos nela, nós estamos a agir em fé. Amém? Agora também deixe-me dizer uma coisa. Se eu não tenho essa fé, porque há uma medida, e se eu estou a tomar um medicamento, eu devo ter fé, quando eu tomo aquele, dizer, olha Deus, quando eu tomar este medicamento, eu vou ter fé para que Ele me cure. Porque a fé tem níveis. E se eu ainda não tenho um nível de fé que permite que, sem tomar medicamentos, eu fique curado, então o que é que eu vou falar? Falar que, quando tomar aquele medicamento, eu sei que aquele medicamento Deus vai usá-lo para me curar. É um nível de fé. E não há nada errado nisso. Não tenho que dizer porcaria do medicamento não faz coisa nenhuma, porque isso é transgressão, é a perversão do transgressor. Estou a dizer algo contrário. Então, se você está a tomar um medicamento, confie que Jesus vai usar esse medicamento para o curar. Mas se o seu nível não fica por aí na sua fé, se o seu nível de fé puder aumentar, amém. Como é que ele aumenta? Ouvindo a palavra atentamente, escutando a palavra, praticando essa palavra através do amor de Deus. Então Maria disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Então a palavra carrega a autoridade de Jesus e o poder de Jesus para transformar as coisas. É importante perceber uma coisa. O que é que aconteceu? A fé é um elemento transformador para a qualidade. Aquele vinho era o vinho de melhor qualidade. Então, se eu quero ter alguma qualidade de vida, eu tenho que agir na mesma fé em que Maria agiu. Fazer tudo o que Ele me disser. Fazer tudo. A qualidade é gerada na fé. Amém? Na fé baseada numa semente poderosa que é a sua palavra, que tem toda a autoridade e todo o poder para realizar. Amém? Então, fazei tudo o que Ele vos disser. As palavras de Jesus carregam um poder transformador. Uma fé genuína tem que ser baseada numa palavra genuína. E em mim está esse poder e essa autoridade da palavra através da ação do Espírito Santo na minha vida. E é interessante uma coisa. Porquê é que Maria falou aquilo? Eu estou a falar devagar porque isto é essencial. Eu esta semana passei, a Isabel e o João estiveram comigo, nós passamos por uma coisa sobrenatural. Algo impensável. E crescemos num nível de fé como nunca crescemos. Um ato sobrenatural. E cada vez mais eu entendo que quando eu ouço a palavra, falo a palavra, vivo a palavra, ando na palavra, a fé aumenta. Agora escute, como toda a semente, leva tempo a germinar. Leva tempo a morrer no sol, leva tempo a nascer no sol, leva tempo a ser revivificada no sol, no terreno. Essa palavra demora tempo. Num caso de saúde, se essa palavra ainda não germinou, não cresceu, mantenha um medicamento e tenha fé nisso, que Deus vai usar. Não é fé no medicamento, é que Deus vai usar aquele processo. Mas deixe que a sua fé cresça.
Amém? Deixe que a sua fé cresça. Eu tenho a consciência disso. À medida que eu ouço a palavra, a fé vai aumentando na minha vida. Eu fiz um áudio de 14 minutos acerca de cura, para enviar para as pessoas que estão doentes. Enviei para algumas pessoas. E eu creio, com a Bíblia, eu creio que se nós preferirmos a palavra, que é o que diz lá em Provérbios 4:20, naquele texto, que se a palavra estiver em nós, no nosso coração, na nossa boca, ela produz vida e cura. Deus não mente. Eu vou dizer isto, eu creio na palavra sem arranjar subterfúgios. Que há pessoas que dizem, mas já estamos no século XXI. Não, a palavra é Jesus. O que ele falou, está falado. Sim, não. É imperativo categórico. Eu creio nisto. Então, qual é o segredo? Ouvir e falar. E viver a palavra. Amém? Se você ainda não compreendeu bem a palavra no seu espírito, que ele é reeducado pelo Espírito Santo, então continua a falar a palavra. A semente demora tempo. Não sei qual é o tempo que demora em si. Não é? Mas uma coisa eu vos garanto. A semente da fé na palavra genuína de Jesus concerne-nos um poder e autoridade para modificar a nossa vida, transformar a nossa vida no sentido, escute, da qualidade e da quantidade. Porquê qualidade? Porque o vinho era de melhor qualidade. Porque a quantidade, não faltou vinho para ninguém. Então Deus, através da fé na sua palavra, Ele vai gerar em nós algo de qualidade. Em todas as áreas na nossa vida. Havia pessoas preocupadas com o vírus. Eu não sei o que é que Deus faz nesse sentido, nem estou. Mas uma coisa que eu disse ontem à noite a alguém, olha, e se eu contrair o vírus? E se eu for parar um hospital? Vou deixar de ter fé? Não, vou usar a fé para influenciar quem está no hospital. Imagino que aquilo é um método de eu chegar ao hospital, vou estar amedrontado. Não, porque a fé é contrária ao medo. São termos antagónicos, sentidos antagónicos. Então, se contrair, vou ter fé em Jesus para me curar. Amém. Mas se eu não tiver essa fé, vou ter fé na medicação que me vão dar. Jesus vai usar aquilo porque é o nível de fé que eu tenho. Amém. Mas quando eu lá estiver, se estiver, não vou estar, se estiver, vou usar a fé que tenho para alcançar pessoas, para tocar vidas. Amém. Então não estou alarmado, porque a fé vai sempre ser usada, vai sempre crescer. Fazei tudo o que ele vos disser. Agora escute isto. Maria disse isso. E porquê? Porque a palavra estava nela e ela na palavra. Ela conhecia a palavra Jesus. Mas era o filho. Ela conhecia a palavra Jesus. Ela se misturava com a palavra, vivia na palavra. Ela entendia a palavra. Ela e a palavra eram um. E Jesus disse o seguinte a determinada altura lá em João. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Aqui a questão, o segredo é a palavra estar misturada connosco e nós estarmos misturados. Nós sermos a palavra e a palavra ser nós. Este é o segredo. Este é o segredo. Jesus não iria mentir aos discípulos. Não iria mentir. Ele não tem essa natureza. Ele disse sempre a sua verdade. Então, e ele sempre disse, em verdade vos digo. E a verdade absoluta é, Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes, que vos será feito. E agora desculpe lá, tudo é tudo. Tudo é tudo. Amém? Então, esta mulher, Maria, ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ouvi atentamente, guardai atentamente, falai atentamente e produzi atentamente aquilo que ele vos disser. Ok, vou tentar andar para a frente. A Bíblia fala acerca da perversão do transgressor lá no livro de Provérbios. Perversão do transgressor são palavras contrárias à palavra de Deus, que tem uma carga diferente. E escuta uma coisa, para que ninguém fique com um peso qualquer, aquilo que nós dizemos contrário à palavra de Deus não é aquilo que nós acreditamos.
Porque aquilo em que nós acreditamos é o que está no nosso espírito. E o que está no nosso espírito é a palavra de Deus. O que é que acontece? A nossa mente se sobrepõe, os nossos sentidos, a percepção dos nossos sentidos se sobrepõem àquilo que Deus colocou no nosso espírito. Entende? Mas em que é que nós acreditamos genuinamente? Nós fomos gerados na fé. Chegamos perto de Jesus pelo sangue do Cordeiro e pela fé. Perto de Deus pelo sangue e pela fé. Nós somos gerados na fé. Há uma medida de fé. A fé está na nossa boca, no nosso coração, perto de nós. Nós temos fé. Você é um receptor de fé. É um reservatório de fé. É uma vida de fé. Nós somos uma vida de fé. O que é que causa este problema? Esta dicotomia, esta distanciação entre a fé que está em nós e aquilo que falamos, aquilo que nós apreendemos pela percepção dos sentidos. Nós falamos o que a mente diz muitas vezes. E escute isto. O que é que nós devemos de fazer? Começar a treinar o nosso espírito com a palavra. Por isso é que Tiago diz, aquele que não refriar a sua boca. A sua fé é vã, a sua religião é vã. O que é refriar a sua boca? É usar a palavra de Deus. E se não conseguir orar em línguas, é tratar da língua, tratar da boca, tratar deste órgãozinho tão pequeno que contamina tudo, se for mal usado. E até contamina a fé que está no nosso espírito, não a deixa sobressair. Então o sentido é usar a fé que está no nosso espírito. Nós, no nosso espírito, nós queremos com a palavra. Mas ao falar o contrário, afeta todo o nosso sistema de vida. Palavras contrárias vão gerar falta de qualidade na nossa vida. Maria disse, para terem um vinho de qualidade, ela não disse isso assim, para que haja um milagre, um vinho de qualidade, você diz, mas Jesus fez muitos milagres, mas foi o primeiro que Jesus fez. Maria ainda não sabia o que era um milagre. E aquela fé gerou, aquele milagre, gerou uma fé intensa nos discípulos. Eles repararam que ele era o Messias. Tiveram a certeza. Então imagina a sua fé em ação. A fé na palavra. A palavra que está no seu espírito. Então, falar o que está no nosso espírito, ouvir atentamente e falar. E produzir isso fisicamente na prática, vai gerar uma vida de qualidade. Uma área que é transformada para a qualidade. Qualquer área da sua vida. Amém? E para terminar, estou quase a terminar, o que é que acontecia no Éden? Acontecia no Éden que aquilo que Adão falava era o que estava no seu espírito. Porque ele ainda não tinha pecado, não tinha morrido espiritualmente. E aquilo que estava no seu espírito era a mesma coisa que chegava à sua mente. Então Adão falava aquilo que estava depositado no espírito, Deus visitava, a palavra de Deus, ele conhecia Deus na sua palavra, no seu relacionamento, ele sabia o que Deus fazia, o que Deus pensava, quem Deus era. E aquilo que estava no seu espírito estava diretamente ligado à sua mente. E ele falava a palavra. A boca falava o que estava no seu espírito. Quando Adão pecou, o espírito adormeceu. O mundo ficou caótico. E ele começou a pensar o que via no mundo caótico. E começou a falar o que dizia à sua mente. Porque já não estava ligado ao seu espírito. Nós agora temos o privilégio de ter o Espírito Santo que fez renascer, reviver o nosso espírito. Só que qual é a questão? É que por vezes a nossa alma ainda interfere com isso. E há duas sementes antagónicas. Uma semente do Espírito, da palavra, que está aqui infiltrada em nós, poderosa, mas uma semente na nossa mente da percepção que nós temos do dia-a-dia, do mundo caótico, do que os média dizem, do que a informação negativa que nós ouvimos todos os dias, somos bombardeados com isso, e isso gera uma presumível fé. Então qual é o segredo? Ouvir o que o Espírito Santo diz ao nosso espírito. De que forma? Treinando o nosso espírito com a palavra. Mas há outro segredo. Para que a nossa mente esteja sintonizada com o nosso espírito, o apóstolo Paulo diz, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é boa fama, nisso pensai.
Então há aqui duas questões fundamentais: deixar a fé no nosso espírito, a palavra, a semente poderosa, com autoridade e poder, se revelar, mas também treinar a nossa mente para estar em sintonia com o nosso espírito. Como é que treinamos a mente? Com o poder da palavra. E quando a nossa mente e o nosso espírito estiverem ligados, nós vamos falar como Adão antes de pecar. Falamos o que Deus diz. Amém? Falamos o que Deus diz. Falamos o que Deus diz. Falamos o que Deus diz. A nossa mente pensa o que o nosso espírito diz. Amém? Então isto é um segredo. Treinar a mente com a palavra. Tudo o que é de boa fama, tudo o que é bom, tudo o que é puro. Filipenses 4:8. Nisso pensai. Nisso pensai. Amém. O que nós falamos deve sair do nosso espírito. A palavra de Deus. E nós devemos disciplinar a nossa língua, a falar em línguas e a falar a palavra. E vou terminar com aquilo que Maria disse: fazei tudo o que Ele vos disser. A sua palavra está cheia de fé. Ouvir a palavra é ouvir atentamente e falar essa palavra. E nós temos que refrear a nossa língua, ou seja, não dizer o contrário da palavra de Deus. Não dizer o contrário. Não dizer o contrário. Se alguém precisa aqui de um milagre de cura, grava a palavra e ouça todos os dias. Precisa de um milagre financeiro, grava a palavra. Obriga-vos a estudar, a meditar, a desenvolver o raciocínio na palavra. Fala, ouça a palavra, leia a palavra, estuda a palavra, até a sua mente ficar renovada e o seu espírito cheio da fé pela palavra. E essa fé gera qualidade, é uma fé transformadora para a qualidade, mas também para a quantidade. Repare nisso, tudo o que Jesus falou teve sempre um resultado, foi transformado num resultado. Quando havia só, quanto é que eram? 5 pães e 2 pães para alimentar 5.000 pessoas, Jesus falou. E a fé gerou quantidade. Quando o homem era cego e não pecou o pai, nem pecou a mãe, era cego desde nascença, Jesus gerou uma palavra em fé e curou o homem do infortúnio. Então a fé de Jesus é tão poderosa que nos liberta do infortúnio, da má sorte. Amém? A fé de Jesus era tão poderosa, e hoje alguém foi Virgílio e corou isso. A fé de Jesus na palavra era tão poderosa que curou em autoridade o servo do centurião à distância. É uma fé acima das leis da natureza. Jesus andou sobre as águas. Uma fé acima das leis da natureza. Jesus acalmou a tempestade. Uma fé acima das leis da natureza. Jesus ressuscitou Lázaro. Uma fé para a vida. Uma fé no poder da ressurreição. Uma fé acima da morte, do poder da morte. Amém. E se eu falasse dos milagres todos que estão em João, há sempre uma característica na fé de Jesus: qualidade, quantidade, contra o infortúnio, adversário da morte, que supera a morte, acima das leis da natureza. Amém. Então a fé de Jesus pode provocar isso em nós. Amém. E porquê é que é importante ter fé e desenvolver essa fé? Porque o termo em grego para fé é a palavra que indica, escute isto, ligação, conexão, união com Deus. Pistis em grego, que significa conexão. Então, se nós queremos que Deus se conecte connosco, Ele está em nós, mas às vezes não o ouvimos, estamos desconectados. Ele está em nós, está no nosso meio, está no nosso espírito, mas por vezes estamos não sintonizados com Ele. O que é que nos vai ligar a essa sintonia? O que é que nos vai ligar a Deus, àquilo que Ele fala? A nossa fé. Então nós precisamos de fé. A palavra em grego significa união, união.
Fé tem este braço linguístico, esta ideia de união, e nós precisamos de desenvolver a nossa fé para conhecer mais Deus na relação. Por isso é que diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar. E Deus fica descontente, não tem prazer naqueles que não demonstram fé. Porquê? Porque quem não demonstra fé não tem a capacidade, não tem esta faculdade de se ligar a Ele. Ou pelo menos Ele está lá. Ele está sempre lá. Ele sempre nos ama. Sempre. O amor é incondicional. Mas a capacidade de estar ligado, de ouvir, de perceber, de conhecer, de Ele se dar a conhecer mais, exige fé de nós. Exige ligação, conexão. Só é possível através da fé. E deixe-me dizer isto de uma forma clara. E fé só é possível. Só é possível. Só é possível. Só é possível pela palavra. Amém? Ouvir a palavra, estudar a palavra, falar a palavra e, acima de tudo, praticar a palavra. Eu vou terminar com o texto de Tiago. Aquele que não refrear a sua língua julga que tem uma religião, mas a sua religião é vã. Porque a religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar contaminar por este mundo. Amém. Vamos ficar de pé. Palavra. Ora, escute, isto não é mágico. Isto é assim. Não há magia. Não há magia. Ou amamos a palavra, ou a fé não. A semente quer se desenvolver, mas o sol não está a permitir. Amém? Palavra, 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 palavra. Amém? Palavra. Ama a palavra. Deseja a palavra. Viva a palavra. Amém? Viva a palavra. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo. 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 E se alguém vos disser, mas vocês querem estar numa igreja de fé, amém. Amém. Porque sem fé, amém. E quando nós estamos numa igreja de fé, pressupõe que nós estamos numa igreja da palavra. 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 Amém. Palavra de Deus. Deus amou a sua palavra acima do seu nome. Está escrito. Está escrito. Vejam a importância que Deus dá à sua palavra. Amém. A palavra de Deus é cheia de fé. Amém. Aleluia. Eu gostava de fazer um exercício com os irmãos. Vamos começar a falar a palavra à nossa vida. Amém. Eu enviei-vos aquele áudio de 14 minutos para algumas pessoas que eu sei que têm algumas enfermidades. Enviei e eu ouço aquilo algumas vezes por dia. Até eu já estou completamente curado. Não, mas e estes 2 dias não ouvi aquilo e eu disse, Deus, está-me a fazer falta a palavra. Eu queria estudar e enviar para vocês acerca de todos os assuntos: finanças, salvação, família, casamento, filhos, alma, mente, vocação. Gostava de que nós, se alguém quiser fazer isso, eu agradeço. Estuda a palavra de Deus, faça um áudio e diga acerca da vocação em Cristo. A palavra diz isto, e mande para mim que eu quero ouvir. Amém? A palavra. Se alguém acha que é importante falar sobre finanças e falar a palavra, mande que eu também quero ouvir. Que eu quero agir na minha fé, naquilo que a palavra diz. Ok? Está bem. Mas é só para falar a palavra. Às vezes há muita gente que fala comigo e eu não ouço palavra nenhuma. Não ouço palavra. Pois sim, já leste a crítica da razão prática?
Não, o que é isso? E a crítica da razão pura? Não. Então pronto, acabou a conversa. É importante a palavra. Vocês estão a entender? Eu não sei como explicar isto. Dá resultado. Amar a palavra de Deus faz-nos andar em fé. Conhecer Deus, ouvir Deus, saber o que Deus faz, o que Ele fez, faz-nos andar em fé. Amém. Amém. A fé, quando eu era criança, eu era a pessoa mais medrosa do mundo. Eu tinha um espírito de medo, um síndrome de medo e de rejeição. Eu vou dizer-vos isso. Vocês, alguns se calhar, não sei se vão equacionar em comer comigo. Um dia eu estava com um rapaz que tinha sida. E ele estava a beber um copo de água. E eu bebi da água que ele estava a beber. Vocês conheceram, foi o Vítor. Eu bebi da água que ele tinha toxoplasmose e sida. Ele já morreu. Eu estou a viver muitos anos. Amém. Então, é fé. Deus usa a fé. Protege-nos pela fé. Deus se agrada da nossa fé. Amém.